Uma dica rápida para você que está entrando aí em 2024, quer melhorar seus hábitos. Antes de desenvolver qualquer hábito, você precisa saber aonde você quer chegar. Dito isso, você viu com clareza aonde é a ilha que você está remando? Aí sim quais hábitos eu preciso desenvolver para chegar lá. Aí vem a criação do hábito, depois que você sabe onde você quer chegar. Para você criar hábito, tem pessoas que demoram até 18 dias, tem pessoas que demoram até 250 dias. Então, o mais importante, ao meu ver, para você criar o hábito, é primeiro você quebrar a inércia do hábito antigo. Esse é o primeiro ponto, é você abrir ali uma porta onde você vê uma possibilidade de criar novos hábitos. Antes de criar, você tem que destruir o hábito antigo. Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio, de nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que em 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito num dia ruim, meu amigo, como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que, de fato, vai fazer com que você avance na tua vida. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. Sejam bem-vindos ao G4 Podcast, maior hub de podcast de negócio do Brasil. E hoje a gente está aqui ao vivo do RD Summit, um dos maiores eventos. Aqui são 3 dias com muitos painéis, muitos palestrantes, milhares de pessoas passando aqui para conferir completamente inovação, novidades, informações do mundo do negócio. E o G4 não poderia estar distante disso. Nós somos o podcast oficial do RD Summit. Mas hoje eu, Marcela, sócia e diretora de pessoas no G4 Educação, recebo e tenho a honra de receber aqui o Rodrigo Duprá, médico, cirurgião plástico. Ele cuida de toda a parte de alta performance, comportamento, desempenho e, além disso, medicina integrativa. E eu vou começar por aí porque, de fato, quero entender. Rô, o que é medicina integrativa? Me conta. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, obrigado Marcela, obrigado todo o pessoal da G4, sabe que eu admiro muito tudo que vocês fazem, né? A empresa como um todo, toda a missão que a G4 está fazendo no nosso país, transformando aí muitas vidas, fazendo com que muitas pessoas consigam empregar mais gente, tenham aí uma empresa mais saudável. Então, sou grande admirador do trabalho de todos vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Que bom. E sobre a medicina integrativa, né? O próprio nome ela já meio que diz, né? Existem, assim, muitos apelidinhos que a gente dá para formas diferentes da gente olhar a medicina. Então, a medicina integrativa é aquela medicina que faz um olhar integral mesmo. O que aconteceu com a medicina de uns bons tempos para cá, conforme a medicina foi cada vez mais se especializando, a gente foi compartimentando todo o conhecimento, porque é muita coisa, né? É muito difícil você saber tudo, né? É muito difícil você olhar, né, para o corpo humano imaginando uma unidade. Então, para a gente conhecer as partes, a gente foi dando zoom in, né? Como se você pegasse ali no Google Maps, zoom in, zoom in, zoom in. Esse zoom in, ele permitiu com que a gente conheça mais o que está acontecendo no nosso corpo. E isso foi acontecendo durante os séculos. Então, para você imaginar, antes de 1900, a gente nem sabia, por exemplo, que o nosso cérebro era composto de várias células. A gente achava que era uma coisa só. Aí veio um cara chamado Carral, né? Ele descobriu ali no microscópio que a gente tinha várias unidades, que são os neurônios. Então, isso foi em 1906. Então,
da forma com que a gente foi conhecendo o corpo humano, a gente precisou se especializar. Antigamente a gente não sabia nem que existia célula, né? Isso foi desde Robert Hooke, que ele descobriu as primeiras células. Ele estudou uma lâmina de cortiça ali e ele percebeu que os seres vivos são compostos de unidades. Então, há muitos anos, a gente percebeu que existe uma complexidade muito grande de todos os seres vivos. E para você entender a complexidade, você precisa dar o zoom in. Quando você dá zoom in, você obrigatoriamente vai compartimentando. Então, putz, eu achei que isso fosse a única coisa. Não é. É feito por várias partes. Essas partes são feitas por várias outras partes. Aí vira aquele médico do dedo mindinho, né? E aí a gente começou a ter essas especializações, né? Primeiro, especializações. Se você notar, antigamente o filósofo era o físico, era o filósofo, era matemático e às vezes médico. Era um pouco de tudo. Era um pouco de tudo. Aí depois foi compartimentando. Aí o cirurgião, ele era o mesmo que era o barbeiro, né? Era o barbeiro cirurgião, ao mesmo tempo, né, que ele cuidava, né, do cabelo, tal, ele cuidava do corpo, ele tinha ali suas poções mágicas, seus elixires. Conforme a gente viu que o negócio é um pouco mais complexo, conforme a gente vai entendendo mais, você precisa delegar. Igual numa empresa, que a empresa vai crescendo, você precisa montar área de marketing, precisa montar área de atendimento ao cliente, área de venda, área de pós-venda. Isso aconteceu também com conhecimento. Então a gente começou a compartimentar a medicina. Isso foi uma coisa muito boa para a gente entender mais do corpo. Então a subespecialidade foi muito interessante porque realmente é um conhecimento muito específico, porém a gente perdeu a maionese, a gente perdeu a liga, sabe? A gente perdeu a visão do todo, né? Aquilo que dá liga entre as partes. Bacana. Então uma pessoa, ela entende muito de um assunto, só que ela vê o corpo só daquele viés. Né? Então, o endocrinologia, a pessoa está cansada, ela vai no endócrino, é problema de tireoide. Ela vai no psiquiatra, ela está depressiva. Ela vai no reumatologista, está com fibromialgia. Esse exemplo é perfeito. Então, é muito complexo você colocar tudo num saco só. E aí, algumas pessoas perceberam que a gente precisava resgatar esse senso de unidade e ver o corpo como um todo. Tudo bem, se especializando, entendendo que existe ali conceitos que são compartimentados e que a gente vai aprofundar, mas a gente tem que fazer um step back, né? Dar um passo para trás e falar, cara, vamos unir tudo, porque quando a gente enxerga isso como um todo, tudo realmente está conectado. Então, se você tiver intestino ruim, teu cérebro não vai estar funcionando. Se você não comer bem, você vai ter intestino ruim. Se você tiver intestino ruim, você não está absorvendo bem nutrientes, sua tireoide está ruim. Então, como é que a gente vai unir, como que a gente vai conversar com essas especialidades para que elas se entendam? Então, como que você vai chegar pro psiquiatra e falar, cara, tudo bem, você pode tratar uma depressão aqui, mas você já olhou para a tireoide? Você já dosou a vitamina B12? Então, a gente precisa olhar como um todo para tentar ser o mais assertivo possível. Então, a medicina integrativa ela é o resgate dessa maionese. É colocar esses profissionais que são super especializados num ponto de vista integral mesmo, amplo. O que a gente pode chamar até de holístico, só que holístico virou meio pejorativo de uma picaretagem, né? Holístico. Parece que você vai pegar uma pena lá de urubu, né? Fazer alguma mandinga pro cara melhorar, né? Então, eu acho que o sinônimo, assim, né, de uma medicina que olha para essa maionese, medicina integrativa, medicina funcional. Então, tem vários nomes. A medicina integrativa é uma linha dessa medicina. Bacana. E que traz aí esses conceitos da gente voltar a enxergar o organismo como um todo e práticas que a gente possa realmente tratar o todo. É como se a gente tivesse ido para o deep dive, né? Aprofundado, e agora a gente fala, opa, peraí, aprofundei demais, vamos voltar, dar ali o zoom out e ver o todo e começar a encaixar. Só que agora num momento muito diferente, um momento em que a gente usa esse deep dive de uma maneira que eu tenho conhecimento profundo e consigo conectar melhor, juntar melhor. Acho que tem muito a ganhar nesse movimento. Agora, olhando para você, Rô, quando a gente pensa que você fala de alta performance e quando a gente pensa que, maravilha, você está ali num assunto tão inovador de medicina integrativa, que tem um passado, mas que está vindo à tona. Como é que você linka a medicina integrativa com a alta performance, com o comportamento humano? Perfeito. Às vezes parece uma coisa meio desconexa, né? Mas elas estão inteiramente juntas. Alta performance, basicamente, é você ter uma entrega mais precisa do que você faz, né? Alta performance é você realmente performar em alto estado, em realmente alto resultado. Para você fazer isso, você precisa ter mais precisão na sua entrega e você precisa ter mais consistência e constância na sua entrega.
Então, são várias características que vão fazer você ser um profissional de alta performance. Seja um atleta, a gente trouxe isso muito do mundo atlético, né? Um cara, para ele bater um recorde olímpico, ele precisa realmente... ele não pode pecar em nada, né, da performance dele. Então, um dia que o cara tem uma demonstração ali realmente de uma alta performance, ele não tirou zero em nenhum requisito, né? Em nenhuma tarefa ele tirou zero. Então o cara, sei lá, vamos imaginar que o cara ali é um corredor, né, de, sei lá, 400 metros. O cara, ele largou bem, ele manteve a constância e ele finalizou a corrida bem. Então é como se ele tivesse, né, cometido o menor número de erros. Então vamos pensar que em qualquer carreira, esse conceito de alta performance é como minimizar meus erros e como ter uma entrega mais constante e mais precisa. Dito isso, para que você faça isso na vida corporativa, né, a vida atlética, você também realmente precisa olhar para alguns pontos. Mas quando a gente compara o atleta com o corporativo, o atleta ele tem ali uma vida atlética entre ali, sei lá, 5 a 15 anos. Muito raro você ver um atleta competindo 30 anos, como, sei lá, um Kelly Slater no surf, assim, mas é raro. É raridade. Geralmente o atleta vai começar ali com seus 15, 16 anos e até os seus 30 ele vai meio que encerrar a carreira. Então existem muitas diferenças da vida de um atleta físico e o atleta corporativo, que somos nós, né? Que é o atleta aqui no nosso dia a dia. O atleta corporativo, muitas vezes, a gente passa 30, 40 anos na alta performance. O nível de estresse é diferente. O atleta físico, ele tem um estresse muito palpável. Quando ele tem um estresse, caramba, ele sentiu a cãibra, ele sentiu alguma coisa. Ele tem o estresse mental, obviamente. Claro, hoje os atletas têm uma pressão gigantesca para performar. Então e eles são acompanhados, inclusive, muito agora vem essa visão da psicologia do esporte, né? Tem que ser, ainda mais agora que, né, cada atleta de alta performance é seguido por milhões de pessoas, né? Mas o atleta corporativo, muitas vezes, ele menospreza um pouco esse estresse, né? Ele não tem um acompanhamento, ele não olha para a vida como realmente se ele fosse um atleta. Então, se você, por um acaso, tá com o seu sistema, né, teu corpo, existe um equilíbrio no corpo todo, como as células funcionam, como o nosso cérebro funciona, uma orquestra. Se você tá com ruído nessa orquestra, a sua entrega, ela vai ser muito mais plausível você conseguir oscilar e ter erros e não ter a mesma entrega, não ter a mesma performance, não estar com a mesma clareza, não estar com a mesma dedicação, não estar com a mesma felicidade, né, a mesma intenção, a mesma presença naquilo que você está fazendo. Então isso tudo faz com que a gente olhe para o atleta corporativo, para o atleta da vida, seja o empresário, o trader da bolsa, seja, né, o dono de uma empresa, seja o cirurgião, o piloto de avião. O atleta corporativo, muitas vezes ele não olha para essa oscilação. E na oscilação, muitas vezes ele tem uma entrega pior. E a gente está falando nem só de concorrência, isso sim, né? Quando você é um autônomo é muito fácil você ver, depende de uma pessoa só. Só que numa empresa, quando isso acontece, isso é impactado de uma forma que você não consegue ver. Você sabe que uma pessoa está dando mais resultado que a outra, mas, a outra pessoa, ela chega no trabalho, às vezes, come super mal, tá super inflamada, tá com enxaqueca, tá se sentindo mal. Ela não vai ter uma entrega igual. E às vezes nem tem a consciência do que tá fazendo com que a entrega dela não seja a mais adequada. Quase sempre não tem. E eu acho que talvez isso, enquanto profissional, é o mais difícil, né? Trazer esse ganho de consciência para, olha só, tudo isso aqui é importante e tudo isso afeta a tua performance, né? Eu costumo pegar as profissões de maior risco, porque quando a gente vê as profissões de maior risco, a gente vê realmente isso com uma clareza. E aí depois a gente fala, isso aqui vale para as outras profissões. Então eu vou dar um exemplo. Se você tá com um piloto de avião, e você tá ali num 777, num Boeing 777. Você tá a velocidade de cruzeiro de quase 800 km por hora. E de repente entra ali numa, né, turbulência gigante, uma nuvem de, né, bolas de neve realmente batendo no avião. Você tem a possibilidade do seu piloto tá com o sistema simpático ativo, em alerta, ele tomou ali, uma cafeína dele, junto com a L-carnitina, tá tomando ômega 3, tá desinflamado, tá super presente, não tá pensando nos problemas futuros, ele tá treinado para situações, né, de alto estresse emocional. Ou você pode estar com um piloto que nunca olhou para esse lado, tá comendo Dunkin' Donuts ali, com o olho lacrimejando, né, não vendo a hora de dormir, meio torporoso. Cara, o nível de decisões, o poder de você realmente tomar a conduta daquele momento muda completamente.
Então, quando você está com uma pessoa que está treinada para fazer aquela tarefa mentalmente e ela se vê como atleta, a entrega vai ser outra. Assim como eu queria estar com um cirurgião que faz isso. Assim como eu gostaria de estar, né, falar com um trader, eu vou fazer um day trade na bolsa, eu queria estar com uma pessoa que está com esse poder de decisão. E a nossa mente, ela nos engana muito, sabe? A maior parte do que acontece no nosso sistema acontece de uma forma automática, acontece de uma forma inconsciente. Quando a gente olha, né, o funcionamento da nossa cachola, a consciência, o nível de informação que existe para você estar consciente é uma informação muito mais complexa, é uma informação que ela precisa estar integrada entre muitas partes, muitas unidades, então é uma informação custosa, demorada, é uma informação que gasta muita energia, muito ATP. Não à toa, o cérebro pesa 2% do nosso corpo, mas gasta mais de 25% do que a gente consome. Então, você pedir uma pizza, um quarto da pizza está só indo para alimentar seu cérebro. Isso faz com que a gente olhe para né, o quanto que a gente usa da consciência, a gente percebe que o corpo é muito eficaz e ele fala assim, não, a consciência ela vai servir para coisas muito específicas e para momentos pontuais. O resto, automatismo. Então, se você quer ter precisão nas suas tarefas, isso que é a coisa mais curiosa, né, do alta performance. As pessoas acham que assim, não, eu tenho que trazer consciência para o que eu estou fazendo. Pelo contrário, você tem que treinar trazendo consciência para você passar essa tarefa para o automatismo. O automatismo, ele gasta menos energia, ele é mais preciso e mais rápido. Então, tudo aquilo que você puder fazer de forma automática, bem feito, ideal. Vou dar um exemplo básico para você. Você vai aprender a dirigir. Você vai primeiro dia lá que você nunca entrou no carro. Você tem que falar, não, pega a direção assim. Vamos imaginar que você está com um carro manual, né? Pô, põe o pé na embreagem, coloca a primeira marcha, coloca a segunda marcha. Você fica pensando, o que é pra fazer mesmo? Então põe o pé na embreagem. Você tá gastando muito mais, né? Você tá na consciência total. O que você vai passando a partir do momento que você começa a ser proficiente nisso? Você começa a fazer isso de uma forma automática. Tô conversando, oi amiga, tal, prendendo o cabelo, fazendo uma embreagem, coloca a primeira marcha, a segunda marcha, já no retrovisor, passa o batom. Você tá fazendo isso de uma forma automática. É aquele momento que a gente chega em casa e nem sabe como a gente chegou em casa. Que você já dirigiu, você já sabe o caminho, você já tá acostumado, vai completamente no automático. É a sensação, inclusive, que a gente fala, nossa, cheguei no automático. Cheguei no automático, você nem se deu conta. Então, isso para a performance é bom. Só que, claro, quando você quer uma alta performance, você tem que ir para o automatismo e depois usar a consciência para lapidar esse automatismo e levar esse automatismo para um outro patamar. Então, agora que eu sei dirigir, eu quero realmente fazer curva na chuva e fazer curva como se fosse no autódromo de Interlagos. Então você vai lá em Interlagos, treina toda semana e aí você começa a pôr consciência em cima do automatismo para desenvolver novos automatismos e mais precisão. Mas a alta performance, ela tá nessa habilidade em você saber o que vai para o mundo automático, como está esse automatismo desenhado em você e você lapidar isso com a sua consciência. E o que vai para a sua consciência são decisões de correções. Então, nossa mente, ela funciona sempre automático, mais óbvio. Vou fazer aqui uma previsão do que está acontecendo e eu vou fazer correções do que está errado. Então você não... Melhorias. A nossa capacidade de percepção não é perceber a realidade. Você não olha e fala assim, então isso é uma xícara azul com essa textura. Não. O seu cérebro olha isso aqui, eu cheguei aqui, eu olhei e falei, uma xícara. Já conheço uma xícara, okay. Eu sei que tem uma orelhinha lá, tal. Uma xícara. Se tivesse alguma coisa que vai contra a minha expectativa, aí sim eu tenho que olhar e usar a consciência para entender o que é. Imagina que eu chego aqui, essa xícara tem, em vez de uma orelha, 3 orelhas. Você fala, nossa, que xícara estranha. Então quando você contraria a expectativa do automatismo da mente, você gasta energia porque você tem que entender. É como se eu tirasse aqui a minha mão, você tá vendo minha mão aí de onde você tá. Sim. Você jura que tem 5 dedos aqui. Sim. Se eu acabasse de tirar minha mão, tivesse uma pata de cavalo, você fala, travei, que é isso? Travei. Aí você precisa prestar atenção nos detalhes. O que é essa pata de cavalo, né? O que essa pata de cavalo tá fazendo aí? E aí você começa a usar a sua mente para entender esse mundo. Ou seja, nosso cérebro, ele é muito mais corretivo de uma realidade. A gente conhece a realidade, memoriza essa realidade e simula ela o tempo inteiro. Bacana. Se existe alguma diferença com o que você enxerga daquilo que você está simulando, aí você tem que ter atenção de novo, pegar todos os dados para fazer uma nova realidade para você. Rodrigo, falando sobre todo esse processo que você está compartilhando com a gente, que eu acho que
a gente vive muito no automático em vários sentidos, inclusive no próprio sentido do aprendizado, né? A gente tá aqui, tá conversando, eu estou aprendendo várias coisas novas e olha que, sim, estudei neurociência, sou psicóloga, muita coisa aqui acaba que ficou lá atrás e você vai deixando. Um dos conceitos, e puxando um pouco aí até mesmo para a carreira, para o dia a dia, para aquilo que a gente debate do ponto de vista de crescimento profissional, que eu acho que a gente está acostumado a debater sobre alto desempenho, muito sobre como que eu performo no meu treino, como que eu performo ali, como que a gente aprofunda de carreira, no ponto de vista de carreira. Por que eu estou te trazendo isso? Quando a gente olha para um profissional, a gente costuma dizer que esse profissional ele tem pontos positivos e pontos a desenvolver. E uma coisa que dentro do conceito e dentro da gestão de pessoas, a gente sempre costuma trazer a reflexão profissional, olha só, pega aquilo que você tem de positivo e reforça, e pega aquilo que você tem de ponto a desenvolver e entenda só o que faz necessário efetivamente você se desenvolver. Porque o que você tem de positivo vai ser muito mais rápido de você melhorar, de você sair ali do 80 para o 100, porque você já tem aquele comportamento como positivo, você já tem aquela competência positiva. Agora aquilo que você tá ali do 0, que quer chegar pelo menos nos 50, normalmente vai ser muito mais trabalhoso, normalmente vai te dar muito mais dificuldade, porque possivelmente são competências que você não tem tanta facilidade. Quando a gente olha isso do ponto de vista de neurociência, do ponto de vista de comportamento funcional, qual a tua visão? Esse conceito ele tá certo? É um conceito que não vai ter a mesma dificuldade, vai ter o mesmo gasto, aquilo que você tem de desempenho já positivo, aquilo que você precisa desenvolver? Qual a tua visão dessas duas possibilidades? Tá, fantástica. A pergunta é fantástica. Acho que a grande questão é analisar, talvez, num ponto de vista prático, para aquela tarefa. O que as pessoas tendem a fazer, né? Eu não sou neurocientista, trabalho muito com a parte de equilíbrio da mente, da parte clínica, com a medicina integrativa, mas existe uma sobreposição muito grande desses campos, né? E principalmente quando a gente fala de alta performance, uma coisa que para mim é muito nítido, que sempre acontece uma confusão nós queremos criar regras. Como fazer isso? Eu ensino a pessoa a estimular o que ela tem de bom, esquecer o que ela tem de ruim. E aí o que a gente chama, né, esse conceito é até um conceito antigo de viver o Dharma, né? Você tem que enxergar aquilo que você tem facilidade. O próprio taoísmo fala, siga o caminho do flow, da não fricção, né? Então, se uma pessoa é criativa, você não vai colocar ela para fazer execução de tarefa analítica, né? Então, coloca ela para criar, ela não vai ser boa. Isso sim, tá? A gente precisa entender qual é a facilidade daquela pessoa e, obviamente, você seguir esse caminho do Dharma, da não fricção. Mas não existe uma regra, assim, do que é melhor. Eu vou te dar um exemplo. Ótimo. Tem profissões que obrigatoriamente você vai ter que trabalhar nos pontos para essa pessoa não tirar 0. Então, profissões que você tem uma entrega mínima básica de alguma coisa, você não pode deixar aquela pessoa tirar 0 em algumas coisas. Por exemplo, vou imaginar um aviador, né, da Força Aérea Brasileira. O cara vai voar ali num jato, né, daqueles caças. Esse cara, o cara é excelente, tem excelente visão, faz manobras excelentes, mas às vezes ele tem uma mente esquecida, ele esquece de comunicar à torre determinada informação, porque ele é esquecido, mas ele é muito criativo, muito inteligente, poder de decisão muito rápido, o cara é um monstro, o cara é uma máquina, só que ele tem um problema, ele tira 0 na comunicação. Este erro dele pode custar a vida dele ou de outras pessoas. Então, ele está numa profissão que não existe tirar 0. Então não adianta falar pra ele, vamos fortalecer o que você tem de bom. Não, cara. Você vai ter que se desenvolver. Você tem que se desenvolver o que você tem de ruim. Agora, em outras profissões, e isso também vale para tipos de empresa, uma empresa pequena, mais caseira, vamos imaginar uma empresa com 10 colaboradores. Nesta empresa, é muito mais custoso um funcionário tirar 0 em algo do que numa empresa gigante que você compartimenta tudo. Então, uma empresa que tem 100 colaboradores, você tem o cara do RH, você tem a pessoa lá que é só o pós-venda, você tem a pessoa que é a pessoa que vai fazer a pré-venda, você tem o vendedor nato. E aí, numa empresa pequena, o cara que faz a venda é o mesmo que faz a pós-venda. Só que muitas vezes o vendedor nato, ele não gosta de fazer a pós-venda. Ele quer vender, bater meta e vambora. Ele não quer perguntar se a pessoa tá gostando do produto 2 meses depois, que ele vai nem lembrar disso. Ele tá preocupado com o cara que não fechou. Só que se você tem uma empresa pequena e esse cara tira 0 nisso, o empresário pequeno está prejudicado. Então, eu acho que depende muito qual é a realidade da tarefa e as necessidades. Então, não é muito assim uma regra geral, sabe? Então,
eu entendo esse conceito, é muito válido de, putz, para você ir num caminho da não fricção e mudar algo que não é natural para uma pessoa, às vezes é muito, muito doloroso. Então, isso vai depender muito, né, daquela pessoa. Por exemplo, te dar um exemplo nato na minha profissão. A minha constituição, eu não sou um cara muito paciente. Eu sou um cara extremamente rápido, veloz no raciocínio, eu sou um cara assim... Meu perfil é pouca paciência, mas eu tenho um poder de decisão muito rápido, mas eu não tenho uma paciência gigante para esperar o resultado. Então, ao mesmo tempo que, usando essa análise, eu optei por ser cirurgião, por quê? Eu ia tratar os pacientes clinicamente, cara, o paciente demorava 2, 3 meses para melhorar, eu falava, cara, não tenho paciência para esperar isso, eu quero resolver. Aí eu gostava da cirurgia de emergência, o cara chegava lá morrendo, baleado, sangrando, não sei o quê, ia pra mesa de cirurgia, pô, campeava o vaso, em 2 dias o cara tava vivo lá dando risada comigo. Pronto, acabou. Eu falava, é isso que eu quero, entendeu? É isso, eu gosto de ver resultado, eu não tenho paciência pra esperar. Mas, dentro da carreira cirúrgica, você é obrigado a ter paciência. Então, muitas vezes, eu fui pra cirurgia de detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe, que tava ruim, putz, tá ruim, não gostei, abre e faz de novo. Eu não gostei do detalhe aqui numa cirurgia de mama. Abre e faz tudo de novo. E aí eu fui desenvolvendo minha paciência. Eu entrei muito em transplante de fígado. Fui desenvolvendo minha paciência. Por quê? Eu percebi que mesmo para minha profissão que eu escolhi, que era de alta resolução, tinha momentos que eu precisava ser altamente paciente. E qual é o momento que eu preciso ser paciente? Hoje, qual é o momento? Eu preciso ser paciente em 2 momentos, basicamente, na minha profissão como cirurgião. Primeiro, no acabamento da cirurgia. Então, na cirurgia eu ligo um outro modo e no contato do paciente pós-operatório. O paciente está com dúvida, dor, ele está inseguro. Então, eu não posso falar, não, putz, cara, eu sei que vai melhorar. Não, eu sei que vai melhorar. A pessoa não sabe. Então, tem que passar segurança para ela. Se fosse uma criança, né? Olha, você vai melhorar, eu sei que está inchado e tal. Eu preciso ser paciente. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver no seu campo. E muitas vezes você ser flexível, porque isso às vezes faz você ser uma pessoa mais equilibrada, sabe? Sim, então, sim. Ao desenvolver minha paciência, eu desenvolvi minha paciência para inúmeras outras coisas na vida. E agora vou até puxar esse gancho para te pedir para exemplificar. Você trouxe uma competência, e aí é soft skill completo, que é paciência, que é inteligência emocional, né? Para você saber, esse resultado não vem agora, esse resultado vem daqui a 10 minutos, ou esse resultado vem daqui a 10 meses, eu tenho que ter inteligência emocional para ter essa consciência, para aguardar, maturidade. Isso você desenvolveu. Você, com tanto conhecimento, quais foram as técnicas que você usou? Como é que você construiu esse desenvolvimento de paciência, por exemplo? E quais dicas você traria para aqueles profissionais que agora, nesse momento, pararam e pensaram, cara, de fato eu preciso melhorar minha comunicação, tô aqui ouvindo o Rodrigo falar e tudo que ele diz faz muito sentido, a comunicação é algo fundamental, eu não vou dar o meu próximo passo se eu não melhorar minha comunicação. Qual dica você daria? Legal, legal. Como eu falei, a maior parte, né, do nosso sistema nervoso central, ela é automática. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Nós temos em média 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. É um número gigantesco. E desses 86 bilhões, a gente supõe aí que pelo menos 70 bilhões são neurônios que a gente chama de zumbis. São neurônios automáticos, eles não fazem parte do sistema da consciência. Então, o cerebelo, por exemplo, que é a palavra que diz mini-cérebro, né, que é um dos órgãos mais bonitos. Quando você vê um cerebelo ao vivo, na sua frente, no laboratório, ali na tua mão, é uma das coisas mais incríveis da vida. Parece uma arquitetura divina mesmo. Ele é uma coisa assim, você fala, cara, como que chegou nesse formato tão complexo? Ele chega a ser mais bonito que o cérebro, na minha opinião. E o cerebelo, ele tem esses 70 bilhões de neurônios, e que são neurônios que estão alinhados, que a gente chama de linha, né? Ou seja, um alimenta o outro, que alimenta o outro, que alimenta o outro. Não existe esse circuito integrado igual em outros sistemas mais complexos onde vai estar consciência. Então é um sistema feito para ser muito veloz, muito eficaz, muito preciso e pouco gastão. Nossa. O cerebelo é aquele que vai ajustar os seus movimentos finos, que ele, quando você levanta uma perna, ele já ajusta a sua posição, ele ajuda você a fazer muitas movimentações, né, na sua coordenação e tal. O cerebelo é aquele que, quando o cara toma um goró, ele não consegue andar em linha reta, né? Porque o cerebelo não tá funcionando direito. Deu pau ali, né? Deu pau no cerebelo. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso faz com que a gente entenda que o nosso sistema, ele é muito eficaz quando a gente fala de automatismo. Muito. Né? A gente não tem a gente não valoriza tanto esse automatismo.
Os outros 16 bilhões de neurônios, eles já participam do sistema que a gente chama de tálamo cortical, que provavelmente desse tálamo cortical estão neurônios que estão conectados de uma forma mais complexa. Ao invés de ser esse comunica esse comunica esse, é uma rede. Esse comunica esse que volta mensagem para aquele, que volta mensagem para aquele, eles formam uma rede muito integrada, muito complexa. E essa rede, para ela estar complexa, ela demora. Né? Ela demora para a informação correr em tudo. Porque é como se aquela informação da totalidade ela fosse maior do que as unidades. Tipo assim, se você cortar um pedacinho, blum, desmorona a informação inteira. Essa é a informação do ponto de vista mais consciente. Então, todas as informações que passam pelo consciente são informações complexas, demoradas, gastonas, né? Existe até o famoso estudo, né, do Libet, que ele fez uma análise, quanto tempo demora, né, para um estímulo ser consciente e um estímulo ser automático. Geralmente o estímulo automático demora menos do que até 0,2 milissegundos. O estímulo consciente precisa de pelo menos 0,5 milissegundos, ou seja, é mais do que o dobro. Né? Tem alguns estímulos que demora 0,10 milissegundos. É muito rápido. Então, tudo que é automático é rápido, preciso e menos gastão. Dito isso, aquilo que você quer melhorar, aquilo que você quer lapidar, ou aquilo que você quer que faça parte da sua vida, precisa necessariamente ir para o automatismo. E para ir para o automatismo, você primeiro pode transformar isso numa rotina, e a rotina depois virar um hábito. Então, a sacada para você modificar a forma com que você tem a sua performance é você olhar para os seus hábitos. E aí existe um fla-flu na neurociência e também, né, em toda a ciência, que tem pessoas que acreditam que tudo o que acontece no nosso corpo vai ser determinado pelo ambiente, por uma forma, né, completamente determinada, e que você não tem controle de nada e que tudo é automático. E tudo que você faz corresponde a tudo aquilo que aconteceu a um segundo anterior, e se a gente conseguisse, né, dominar todas as variáveis, você vai ter o comportamento daquela maneira. Né? É quase como se você fosse inteiro um zumbi automático. E já tem o outro time que fala assim, não, o melhor de tudo é você ter o livre-arbítrio e você decidir o que você vai fazer, porque você decidindo você consegue mandar e etc e tal. Eu sou da galera do meio termo. Nenhum, né? Nem outro, né? Eu valorizo muito o determinismo, e no sentido, né, da gente entender que boa parte dos nossos comportamentos realmente eles são influenciados por muitos fatores ambientais, né, por coisas que aconteceram na sua memória, na sua infância, nos seus traumas, coisas boas que aconteceram no seu circuito de recompensa, mas existe sim uma leve janela para você colocar pressão para o teu corpo ir mais para um lado do que para o outro. Então existe uma janela para você pressionar, né? Então existe todo esse fundamento automático, existe uma janela para você pressionar com a sua consciência. Como é que você acessa essa janela? Então, vamos lá. Primeiro, o ideal é você fazer com que as situações do automatismo sejam mais favoráveis possíveis. Vou dar um exemplo na prática. Vou imaginar que você tem um vício de todo dia chegar em casa cansada às 10 da noite e comer um bolo de chocolate. Vamos imaginar. Primeira coisa que você tem que fazer é não ter um bolo de chocolate na geladeira. Aí você fala, não, a minha consciência manda em tudo. Vou chegar em casa, a partir de hoje não como mais bolo. Cara, você chega lá, abre, tem um bolo com aquela calda, né, derretida ali, cara, você olha... Tipo assim, pra você fazer uma comida saudável vai demorar 1 hora, você tem que, sei lá, colocar um frango, depenar o frango, tirar a pele do frango, colocar no forno. E de repente, ou você pode optar por isso, ou você come um bolo que tá na tua frente pronto, é só você pegar a faca e cortar uma fatia. E que vai ser muito mais saboroso. Saboroso, vai te dar uma sensação ali de bem-estar na hora, etc. É óbvio que se você deixar o bolo na geladeira, é muito mais difícil você se controlar. O reforço positivo vai ser muito mais rápido. Ele tá ali, já foi. O diabo tá batendo na tua janela ali. Agora, se por um acaso você entende que o automatismo ele vai fazer parte das suas decisões, que muitas coisas ambientais vão colocar uma pressão para você agir, as coisas ambientais elas não vão determinar exatamente como você vai agir, mas é uma pressão gigantesca e dependendo da pressão, elas determinam como você vai agir. Então, o ambiente ele é importantíssimo, você não pode menosprezar o ambiente, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para isso, é colocar condições que façam com que você tenha a maior pressão para agir no caminho que você quer. Então, eu quero começar a andar todos os dias de manhã. Cara, o ideal é que você deixe seu tênis, né, do lado ali da cama quando você acordar. Se você tiver dificuldade, eu tenho que descer lá no segundo andar, pego meu tênis, abro o armário, você não vai.
Você já vai se dar desculpa. Você tá muito Nossa, se eu distante. fizer isso, eu vou me atrasar, não vai dar mais tempo. Exatamente. Te falo isso, exemplo isso é do dia a dia. dissonância. Você vai arrumar uma dissonância cognitiva para imaginar o porquê você não vai, e você vai se justificar o porquê você não foi. Então, assim, as condições ambientais, elas têm que estar favoráveis para sua pressão. Porém, a parte da consciência, de você tomar a consciência, que é essa parte, né, da informação integrada, de você ter experiência, que você que está vivendo essa vida, de você olhar aí, né, pelos seus óculos e saber que tem alguém aí atrás dessa cachola, isso é muito potente para que você também mande o estímulo que a gente chama de top-down. Então, tanto bottom-up, né, aquele estímulo ambiental, vai fazer pressão para você ter uma experiência de vida diferente, comer o bolo de chocolate, como top-down, você, por exemplo, estudar artigos que mostram quanto o açúcar te envelhece, te faz mal, modifica o teu metabolismo, quanto você vai morrer antes. Cara, isso é o top-down. Você começa a trazer consciência. Consciência, eu preciso mudar meu hábito. Então, existe uma conversa entre bottom-up e top-down. O ideal para você modificar, o ideal para você pegar algo que você não é bom e você se transformar é você usar os dois. Então, eu uso o bottom-up, modifico toda a minha cascata de ambiente que vai me colocar uma pressão para agir do jeito que eu quero. E ao mesmo tempo eu uso o top-down, eu uso a consciência e lembro, cara, eu quero mudar, eu quero ser assim. Para usar o top-down, existe um segredo, que já foi muito estudado também, muitos artigos tanto da psicologia quanto da neurociência. O top-down, ele acontece de uma forma muito específica e que algumas pessoas erram no top-down. Algumas pessoas veem o top-down como o que eu não fiz, como eu errei, como que eu devia ter feito diferente, eu fui comer o bolo. Então a pessoa fica se culpando, a pessoa olha do top-down do lado negativo. Eu sei que eu não devia ter comido e comi o bolo. O ideal do top-down para funcionar é o contrário, é você desenhar o seu eu ideal e você imaginar o teu eu ideal do futuro para falar assim, como eu gostaria de ser no futuro. Qual é o meu eu que gostaria de ser? Eu gostaria de ser aquele eu saudável. Eu não quero mais ter aquela inflamação. Eu não quero mais ter aquele brain fog. Eu não quero ter esse vício em doce que eu dependo disso. Chego em casa estressado, amanhã eu vou acordar inflamada, vou ter constipação e etc. Você imagina o teu eu ideal e fala assim, é isso que eu quero ser. Eu quero ser aquela pessoa saudável. Eu quero ser aquela pessoa que eu vou render em algum aspecto. Eu quero ser aquela pessoa paciente que tem minha cirurgia com melhor acabamento. Eu quero ser... Você imagina esse seu eu ideal. E aí você vai no top-down imaginando de uma forma otimista como seria seu eu ideal, imaginando como você faria para atingir seu ideal, como se você estivesse fazendo a simulação do seu futuro com o seu eu ideal. Então qual é o meu eu ideal? É amanhã eu acordar, vestir meu tênis, correr, imagina aquela sensação maravilhosa que eu vou ter quando chegar em casa e tomar aquele banho depois da corrida, imagina que eu vou ligar uma música depois que eu chegar e ter aquela sensação boa que eu corri. Então esse é o seu eu ideal que você tem que favorecer, que você tem que plantar essa semente. Então agora eu vou dar um exemplo de tudo isso para fechar e amarrar isso. Então, como eu resolvi, por exemplo, meu problema da impaciência? Eu percebi que eu precisava ser uma pessoa paciente para entregar um bom resultado. E eu percebi que quanto menos paciente eu chegava no momento que precisa ter paciência, qual o momento que precisa ter paciência na cirurgia? São momentos de acabamentos. E principalmente, eu sou uma pessoa que tinha impaciência em momentos que são momentos que deveriam ser feitos de uma forma automática, que você não tem o que fazer, é um automatismo. Nas decisões importantes, eu tinha muita paciência, porque são horas que você fica plugado, ligado. Então, quando a sua dopamina cai, tipo assim, você já sabe como tem que fazer, aí eu perdi a paciência. Então, os momentos de automatismo, eu perdi a paciência. Então, eu descobri que os momentos, por exemplo, de sutura, de acabamento, eu perdi a paciência. Eu falei, cara, eu preciso ser paciente neste momento. O que eu fazia? Determinei isso no top-down, me imaginava fazendo o melhor acabamento com uma paciência, ao mesmo tempo ligava a música clássica, eu já ia para a cirurgia de uma outra forma de ativação. Quando a cirurgia exigia muita paciência, música clássica. Quando a cirurgia exigia um modo muito ligado, ou que eu tava talvez, né, um pouco cansado da rotina, rock and roll, deep house. Rock and roll, o problema, eu não gosto de música cantada para operar, porque você fica ouvindo a letra, prestando atenção na letra. Tem que ser música que te coloque na concentração e não na divergência. A gente já tem até, inclusive, aqui uma dica sobre estudo, né? Na hora, muita gente estuda e trabalha ouvindo música. Olha que dica
fantástica. Nada de música com letra que vai acabar te atrapalhando ali na concentração. Eu gosto estudo, depende do pace, né, do estudo, da velocidade do estudo. Às vezes eu gosto de um lo-fi, de um deep house, de uma música clássica. Eu tenho playlists de estudos. Isso que eu ia falar, já tem que compartilhar. Vou aproveitar para você compartilhar. E antes disso, eu queria convidar você que tá aí assistindo ao G4 Podcast. Eu tenho certeza que você tá gostando bastante, porque o Rodrigo trouxe vários insights. Mas a sua missão agora é ajudar a gente a chegar no top 5 de podcast de negócio do Brasil no Spotify. E para isso, nesse momento, para aí, segue a gente, curte, coloca ali as 5 estrelas, recomenda para alguém, aproveita esse bate-papo que tem várias dicas de comportamento, de carreira e, mais do que qualquer outra coisa, ajuda a gente nessa missão. Rô, vou pegar aqui esse gancho e te provocar do ponto de vista de autoconhecimento. Acho que muito do que você trouxe tem uma bagagem muito forte sobre se conhecer. Quando você olha, por exemplo, e você me diz, Marcela, eu sei que para uma cirurgia mais... que eu vou precisar de ter mais paciência, tudo, eu vou colocar uma música clássica. Com a cirurgia que eu não vou precisar tanta paciência, eu vou colocar o Deep House. Isso foi um estudo, um processo seu, com você mesmo, de autoconhecimento. Como que você recomenda que esse processo seja construído dentro de cada pessoa? Porque é um processo difícil. Mergulhar em você, saber aquilo que você tem de... olha, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui é um comportamento meu que eu não quero tanto, seja do bolo de chocolate. É outro exemplo básico do dia a dia, que muitas vezes a gente vive tão no automático, tão de maneira repentina, que a gente não faz esse processo de autoconhecimento. Que dica que você tem pra gente se aprofundar aí? Acho que a melhor dica para isso é você se retirar da sua rotina. Então, na rotina, quem tem a vida realmente empresarial, quem tem a vida, digamos, quem quer fazer acontecer, né? Quem não vê no mundo a passeio, é muito raro você viver uma vida sem estresse, né? Claro que as fases da vida vão fazendo com que, quando você está mais maduro, você consegue conciliar uma vida legal, fazer acontecer, ser uma pessoa útil para o mundo e, ao mesmo tempo, modular o estresse. Mas durante a construção disso, é muito raro você ter uma rotina que você não tem estresse. Então, a melhor coisa para o autoconhecimento é você se retirar. Fazer retiros mesmo. Retiro pode ser de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias, de 1 mês, 2 meses. Mas você se retirar. Porque no retiro, você se ejeta da rotina, você olha para você, quem é você na sua essência, e não quem é você na sua credencial, né? Até egóica falando, e não é um egóico do ponto de vista pejorativo, mas existe uma credencial. Eu não sou o Rodrigo, cirurgião plástico, eu não sou o Rodrigo, médico integrativo, eu sou uma outra, minha essência é uma outra coisa. Isso são coisas que eu faço da vida e que eu faço temporariamente por um período. Mas isso não é minha essência, não sou isso, eu não posso me identificar com aquilo que eu estou fazendo no momento. Então você não é psicóloga, você não é a terapeuta, não. Você é uma pessoa que tem uma essência por trás disso muito maior e muito mais abrangente do que isso. Só que você só vai se dar conta disso quando você sair da vida ordinária, da vida rotineira. Então, para isso, você precisa se desligar dessa vida por 2, 3 dias e se desligar do celular. Porque tudo que vai te trazer de volta para essas identificações falsas de quem você é, te tiram da sua verdadeira essência. Então, a única maneira que eu achei na minha vida realmente de entender isso, de um autoconhecimento profundo, é se retirar. E tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso guiado com alguém que você, né, conheça, você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso em grupo. O importante é, você precisa se retirar. Durante esses retiros, o seu nível de estresse baixa. Tem várias pesquisas até com o tamanho do telômero. O telômero, ele é uma capinha que cobre o final do cromossomo, né? Nós temos aí 23 pares de cromossomos em cada célula. Isso significa aí mais de 20 mil genes, mais de 3 bilhões de bases nitrogenadas. É muita informação. Nesses cromossomos, para eles continuarem se replicando legal, o finalzinho dele não pode ser um final que tem que se replicar. Então ele é um final justamente protegido, é como se fosse uma capa para que ele se replique inteiro e, se por um acaso comer bola daquele finalzinho, não tem problema. Então o telômero, ele protege o final do cromossomo. Ele é uma capa mesmo que protege, tipo um chapéuzinho. Como um cadarço, sabe o cadarço que tem aquele durexzinho? É como se fosse isso. Em um retiro de 4 dias, você consegue aumentar o tamanho dos telômeros. Isso significa que você
meio que brecou um processo de envelhecimento durante o retiro, quando você se ejeta das suas responsabilidades, das suas impressões de quem realmente você é, e você consegue ter um acesso a uma essência muito mais profunda do seu ser. Dito isso, nesses retiros você vai diminuir aí sua noradrenalina, o seu espírito de luta ou fuga. Às vezes você consegue diminuir até a própria dopamina, até a própria motivação, porque ali você não precisa ter motivação, só precisa existir, só precisa ser, só precisa respirar, só precisa observar, ser passivo mesmo. E nesses pontos, nesses momentos, você consegue construir, por exemplo, triggers de músicas, por exemplo, a música que você ouve no retiro, quando você leva essa música para a vida ordinária, você tem aquela lembrança, putz, cara, quem sou eu? Ele vai Então te quando trazer, você tá na né? vida ordinária, que você tá, nossa, completamente imerso assim, nossa, olha que vida que eu tô levando, eu tô trabalhando no trânsito, não sei o quê, olha o que eu fiz da minha vida. Não, você não é isso. Põe a música do retiro lá, lembra vai te quem trazer, é, vai a te sua lembrar, essência, né? lembra da grandiosidade do seu ser. Isso vale pro momento de acordar. Então muita gente que vai no retiro, por exemplo, são pessoas que acordam 10 da manhã, e aí no retiro você vai lá e faz a pessoa acordar 7 da manhã todo dia. E você toca música para essas pessoas, você, né, canta mantras, você usa práticas ancestrais que te conectam com uma outra forma de ver a vida. Porque nós temos a nossa inteligência, que é a nossa capacidade de adaptação, de ação, de fazer coisas, e nós temos a nossa consciência, que é a nossa capacidade de ser, nossa capacidade de, né, experienciar um pôr do sol, sentir o sabor de um limão, o aroma de um café. Então essas duas coisas têm que ser alimentadas. E hoje nosso estilo de vida, de produtividade, performance, etc., Já acabaram. ação, inteligência, adaptação. Só que a gente esquece de estimular o ser, o estar, né? A presença. E isso você vai estimular nesses momentos. Então precisa ter o equilíbrio dessas duas faculdades para que você seja uma pessoa completa, né? Eu faço retiros pessoais de tempos em tempos e também dou retiros, pelo menos aí uns 3 por ano. A gente abre para as pessoas frequentarem. E as transformações são impressionantes, porque ali você modifica o teu padrão e você começa a fazer o estímulo de criar hábito. Criar hábito para pessoas diferentes demoram dias diferentes. Então, um estudo bem interessante que saiu em 2018, recente, mostrou que para você criar hábitos, e aqui tem aquele famoso 21 dias, né, para criar hábitos. 21, 60, aí você vai no meio do dias, caminho. aí de repente, né, existem, obviamente, pessoas que criam hábitos diferentes de outras. Então, o estudo mostrou que algumas pessoas, para realmente... O que é criar um hábito? É você fazer uma atividade de uma forma praticamente automática, que você nem percebe que está fazendo. É como se você tivesse um ímpeto de fazer aquilo sem perceber. A gente volta para automação. Escovar o dente, como você realmente criar algo que você nem percebe, mas você já está fazendo. Se você não parar para pensar, você vai fazer aquilo. Isso é um hábito. Então, para você criar hábito, tem pessoas que demoram até 18 dias, tem pessoas que demoram até 250 dias. Então, o mais importante, ao meu ver, para você criar o hábito, é primeiro você quebrar a inércia do hábito antigo. Esse é o primeiro ponto, é você abrir ali uma porta onde você vê uma possibilidade de criar novos hábitos. Antes de criar, você tem que destruir o hábito antigo. O ideal para você, né, modificar um hábito é você realmente substituir um hábito pelo outro. Então, quando você se retira, baixa o estresse e entende que é você, na hora você consegue destruir o seu outro hábito e criar um novo. Se quando você volta do retiro, você mantém com disciplina, isso é muito mais fácil você manter do que você trocar. Trocar é difícil. Aí você precisa estar nesse ambiente de... Tirei você do seu ambiente, tirei daquilo tudo que te coloca naqueles hábitos, porque o ambiente te coloca no hábito velho. Eu troquei teu ambiente, volta, hábito né? novo. Quando você volta para o ambiente velho, continua com o hábito novo, disciplina. Tem pessoas que vão precisar ficar num retiro de 1 mês para fazer isso. Para você adquirir esses hábitos com mais E aí enraizar. consistência. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Para mim, um retiro de 1 dia, eu já volto e já mantenho. Então, vai depender de quão a pessoa é disciplinada para voltar a implementar. Mas um retiro de 1 dia, meio dia... Eu faço retiro urbanos, lá no meu espaço, de horas. Eu faço das 7 da manhã às 14 horas. Então, E retiro de funciona. horas funciona muito. A Mas pessoa, depende muito da disciplina da pessoa. ali, ele vai funcionar como uma válvula de desestresse. Se vai funcionar para modificar hábitos ou não, vai depender da disciplina. Para criar hábitos, o ideal é que ele tenha pelo menos uns 3, 4 dias. E a gente tá falando de disciplina, e um outro ponto que a gente costuma muito ouvir é a tal da força de vontade. Eu lembro que, sei lá, em 2005, quando eu tava na faculdade,
uma das coisas que a minha professora de análise do comportamento, né, estudando lá Skinner e tudo, uma das coisas que ela mais falava quando a gente sentava na nossa frente gente, não existe força de vontade. Né? Qual a tua visão sobre isso? Existe a tal da força de vontade? Não existe? Como que a gente pode, de alguma maneira, puxar essa força de vontade que, pra mim, aí já trazendo, acho que tem muito a ver com disciplina. Eu gosto do Skinner, eu acho que ele foi muito importante pra gente entender o comportamento, mas eu acho que ele viu de uma forma bem reducionista, como se tudo fosse, né, um condicionamento, né? Desde, né, do Pavlov, que ele viu lá os cachorrinhos, né? Falou, cara, vamos pegar um estímulo, né? Dar pro cachorro aqui a comida e tocar o sino. E vamos ver se no segundo momento eu só toco o sino e ele saliva da mesma forma que ele vê comida, muito né? Objetiva, então, né? Primeiro são 2 estímulos juntos, depois você tira o segundo estímulo. Então, vou imaginar que você tem isso com cigarro, né? Aí, primeira coisa, você vê o cigarro, pegou o cigarro e toda vez que você vê o cigarro, fala, vou fumar um cigarro, vem no cigarro. Aí no segundo momento, você tá entediado ou você tá, né, meio chateado, pegou o cigarro, no momento você tava chateado. Então são 2 estímulos. Eu vi o cigarro e estou chateado. E aí eu fumei, tive um estímulo de recompensa da nicotina. Num terceiro momento, você não precisa mais ver o cigarro. Você ficou chateado, você já quer o cigarro. Então você fez aí um condicionamento pavloviano. Isso funciona. O Skinner estava certo. O problema é que o Skinner não é tudo. O Skinner não é 100%. Ao meu ver, existe uma força de vontade, né? E existem muitos filósofos que falaram sobre isso. Spinoza falava sobre isso, Nietzsche falava sobre isso, né? A força da vida, né? A força de propulsão motora da vida e etc. Então, existe sim, ao meu ver, uma força de vontade interna, interior, que todos os seres vivos trazem, inclusive deles ficarem vivos. Nos seres humanos, esse estímulo ele é muito mais complexo do que apenas eu ficar vivo. Por isso que eu fiz, inclusive, meu livro que chama-se 7 Níveis da Consciência. Nos 7 níveis da consciência, a gente tem o primeiro, né, ato dessa volição, dessa vontade de eu realmente, né, putz, eu quero estar aqui, é o da sobrevivência, é o de você continuar vivo. O segundo é de reproduzir. O terceiro é de conquistar o seu espaço, se sentir seguro, desenvolver poder, né? E você vai desenvolvendo habilidades para sentir que você tem um espaço, para sentir segurança. Muitas pessoas usam isso para ganhar poder na vida. E aí depois que você tem isso, você usa esse estímulo, nessa volição, para você cooperar, para você comunicar de uma forma mais precisa. Então eu desenvolvi, né, essa como se fosse uma forma didática de você ver a consciência. Mas ao meu ver, existe essa força de volição. Ótimo. Existe essa força que a gente pode chamar de força de vontade. Ela muitas vezes é inexplicável do ponto de vista objetivo. Por quê? Porque ela faz parte um pouco da consciência. E a consciência é uma análise subjetiva. Então é muito difícil você colocar essa força num artigo científico. É muito difícil você objetivar ela. Vamos estudar qual que é a força de vontade. Ah, não, eu vi que a força de vontade tem a ver com a dopamina. Sim. A dopamina, ela ajuda você a ter essa força de volição. Toda vez que ela tá alta, você tem essa volição. Toda vez que ela tá baixa, você não tem essa volição. Mas isso não significa que a dopamina é essa volição. Existe um item, uma um alquimia, fator. né? A própria serotonina que te dá aquela sensação, né? Não só do prazer, do momento presente. Então, é uma alquimia muito fina. Então, existe uma força de vontade que, através da subjetividade, eu modifico como minhas células estão. Famoso, né? Que a gente pode até chamar de um efeito placebo. Eu acredito naquilo, eu sei que aquilo vai me fazer bem e eu sinto o benefício daquilo, mesmo que tenha água com farinha ali. E eu não sei o porquê. Então, isso existe. Isso é um efeito que é importante e que a gente não pode menosprezar. A parte do comportamento, então, é jogada fora. Por isso, não. A parte do comportamento, ela é a parte objetiva, que eu posso estudar, que eu posso dosar, medir, que eu posso estabelecer, acompanhar. acompanhar. Então, é a parte mais científica mesmo. Mas a parte da motivacional, ela existe muito. E para essa formação de hábito, a gente sabe muito que existe uma área no cérebro que chama-se, né, os gânglios da base, que são áreas muito específicas de formação de hábito, áreas específicas motoras, que a gente consegue, né, estabelecer aprendizados motores. E nessa área, numa área que chama estriatum dorsolateral, do estriato, a área dorsolateral, né, uma área que a gente chama, é como se ela fosse em cima e mais para o lado. Né? E essa área dorsolateral do estriato era responsável por formação de hábito. E tem uma pesquisa bem interessante que eles bloquearam receptores de dopamina nessa área, receptores que a gente chama de dopamina D2, em alguns ratinhos, e eles perderam a capacidade de formar hábito e mais, eles esqueceram o hábito novo que eles tinham acabado de aprender. Então, assim, existe sim uma chance de você estudar essa motivação e essa formação de hábito. Não é impossível de você estudá-la. A grande questão é que o fator subjetivo dela
nunca vai ser objetivo. Você nunca vai conseguir estudar a parte de, putz, eu tenho uma força de vontade porque eu sei que eu preciso. Isso é muito nítido quando a gente vê exemplos de vida, mas a gente não consegue falar isso em artigo científico, a gente não consegue estudar. Né? Então uma pessoa, por exemplo, que por acaso perdeu o pai e ela precisa bancar a família, é muito raro você ver essa pessoa, por exemplo, entregue para sei lá, um desânimo. Ela tem desânimo igual todo mundo. Ela tem medo igual todo mundo, mas ela precisa. Então ela desenvolve alguma força interior ali nela, igual uma mãe. Quando você vê uma mãe com uma criança e ela precisa fazer alguma coisa pela criança, né? Ela precisa. Aí você fala, tá, mas como que o Skinner vai justificar isso? Ah, porque é um comportamento... É muito difícil você colocar isso só numa alquimia, sabe? Então, vou aproveitar aqui. O papo passou voando, nem eu percebi que a gente já tá quase chegando aqui em 1 hora. E pra gente fechar, eu queria te ouvir uma dica super rápida. Antes de mais nada, já vou deixar aqui 7 níveis da consciência. Seu livro já é uma dica pra quem tá aí querendo se aprofundar no assunto. Mas uma dica rápida pra você que tá entrando aí 2024 e quer melhorar seus hábitos. Qual a dica que você daria pra gente fechar esse podcast tão incrível? Bom, a dica de ouro que fica é... Eu sugiro que antes de você entrar no seu ano, você tenha muita clareza de onde você quer chegar. Você olhe, imagina que você está navegando, uma coisa é você atear, né, a vela do seu barco e não colocar o leme. A outra coisa é você caçar a vela, você deixar a vela alinhada com o vento e você colocar o leme vendo a ilha que você quer alcançar. São coisas muito diferentes. Então, antes de começar o ano, você obrigatoriamente precisa fazer de uma forma deliberada, parar um tempo, observar o que você quer fazer do seu ano, aonde você quer estar daqui a um ano, o que você quer resolver nesse ano para ter muita clareza disso. Então, antes de desenvolver qualquer hábito, você precisa saber aonde você quer chegar. Dito isso, você viu com clareza aonde é a ilha que você está remando? Aí sim quais hábitos eu preciso desenvolver para chegar lá. Aí vem a criação do hábito, depois que você sabe onde você quer chegar. Você vai entender quais hábitos você precisa fazer. Ah, eu quero no final do ano desenvolver aí um melhor corpo, desenvolver uma melhor saúde, ser menos inflamado, eu quero ter uma meta X no trabalho de faturamento, ou dobrar minha empresa, ou vender minha empresa. Você colocou todas as metas e para isso você sabe o que você tem que fazer para alcançá-las. Aí você desenha essas necessidades que você tem de habilidades e, de preferência, faça o seu retiro no começo do ano, até na virada do ano, se quiser ir no nosso retiro. Ainda tem algumas vagas, a gente tem um retiro de final de ano. Incrível. Dica incrível que é bem legal mesmo, de verdade, você modifica a forma com que você começa o teu ano. Então a gente vai fazer um retiro esse ano próximo, né, de Curitiba, um lugar no Paraná, bem na natureza, bem legal. E se você obviamente não puder estar com a gente, mas faça o seu retiro, né? Tire pelo menos 2 dias para você se ejetar da tua rotina e que você olhe todas as habilidades que você quer desenvolver e as necessidades dos seus hábitos, e aí sim você entende quem você é, a sua essência e como você vai implementar isso. De preferência nesse retiro, longe aí do seu estresse, já implementa uma certa rotina que você vai querer pro teu ano. Porque aí quando você começar o teu ano, você já começa com uma nova rotina. Perfeito. Então não adianta você se enganar e estabelecer uma ou outra coisa que você quer começar e que você vai simplesmente viver a vida igual você vive. Dá um break, quebra a inércia, estabelece suas metas, faz com que os seus hábitos realmente estejam na prática ali, pelo menos em alguns dias, e aí você pega isso e leva pra tua vida real. Alguma coisa você vai perder. Deixa embora 30%, 40%. Mas se você mantiver pelo menos 50% dessa transformação, valeu demais. Certamente as suas metas serão alcançadas. Valeu tanto quanto essa dica. Rô, muito obrigada. Tá aqui um presente pra você. Que maravilha. A gente não vem aqui sem levar presente. Que obrigada. Legal, vou ficar mal acostumado. É o mínimo. Que legal. Obrigada pela tua presença, por tanto aprendizado, por tanta reflexão. Acho que a gente saiu daqui com muita coisa pra chegar, mudar a rotina, mudar os hábitos e trazer esse alto desempenho aí tão desejado. Que legal. Olha, tem bastante coisa pra ler. Mestre Thales Gomes, um abraço grande. Fera e outro legal, fera que tá aqui, ó. Tá chegando aqui, ó. Alfredão. Que legal. Obrigada, olha viu? Isso, olha aí a xícara nova aí pra continuar os meus hábitos de drinks funcionais. Perfeito. Obrigado mais uma vez a todo mundo da G4 Educação. Mais uma vez, admiro muito o trabalho de vocês. É sempre uma honra estar aqui com esse grupo tão bacana e tão legal. Obrigado, Marcela. Obrigada a você, Rodrigo. E esse foi o G4 Podcast,
podcast do G4, a Escola de Educação. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês que assistiram. Se ainda não segue aí, aproveita para acompanhar esse e outros episódios tão bons quanto esse. Até a próxima. Obrigada.